Olá, amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Deus, do Senhor Jesus, esteja sobre a sua vida. Você está num canal, o que poucos falam e a maioria não sabe. Meu nome é Robson Reis e aqui estamos para mais uma palavra, né? Aqui estamos para responder a um comentário de uma pessoa que deixou em um de nossos vídeos, né? Nós fizemos um vídeo falando sobre Adão e Eva, o estado deles na morte. E essa pessoa, ela fez alguns questionamentos e estaremos então respondendo ela, né? Ela começa, né, o seu comentário de uma maneira indelicada, né? Poderíamos nem responder ela, mas vamos respondê-la, né? Para que possamos ajudar também outras pessoas. Mas antes de tudo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Compartilhe para que possamos alcançar a outras pessoas. Então aqui vamos no comentário dele que está aqui, né? Você pode procurar esse vídeo no nosso canal aí, para onde for Adão e Eva após a morte, que você vai encontrar, tá? Então ele começa assim o comentário dele, de uma maneira indelicada, mas vamos aqui, né, no comentário dele. Até um imbecil sabe que o corpo foi para a terra. A questão é sobre o ser humano ter ou não ter uma parte imaterial e, portanto, indestrutível com a morte. É claro que tem. Quer dizer, ele faz a pergunta e ele mesmo responde a pergunta. Lembrando que quando Deus ele fez Adão e Eva, né, quando Deus fez Adão, melhor dizendo, e Adão era ali apenas um boneco, estava morto. Adão estava morto. Né? Antes que Deus soprasse o fôlego de vida, Adão estava morto, né? Estava tudo pronto, né? Tronco, cabeça, ombro, enfim, estava tudo pronto. Mas para que Adão pudesse abrir os olhos, ouvir, enxergar, se movimentar, se locomover, Deus tirou algo de dentro de si e colocou dentro de Adão. O que foi que Deus colocou dentro de Adão? O fôlego de vida. Esse fôlego de vida é chamado, e algumas passagens da Bíblia, de espírito, dependendo do seu contexto. Então Deus ele soprou ali o fôlego de vida nas narinas de Adão. E quando o fôlego de vida entrou em Adão, Adão ele abriu os olhos, ele ouviu e ele ficou de pé. E quando uma pessoa ela morre, o que sai de dentro dela não é uma alma. O que sai de dentro dela é o fôlego de vida, que é chamado de espírito, dependendo do contexto onde está a passagem bíblica. Então, né, continuando aqui no comentário dele, ele diz assim, ó, ele fala, claro que tem, né, que não é indestrutível, que ele fala, né. Aí diz, nós sentimos isso. Ele está querendo dizer que nós sentimos, né, que tem algo além do corpo. Na verdade, o que sentimos, o que você sente, o que eu sinto é a vontade de viver e nunca morrer. E onde está isso na Bíblia? Isso está lá no livro de Eclesiastes. Abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Diz assim, ó, tudo fez Deus formoso ao seu tempo, ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Também pôs a eternidade no coração do homem. O que Deus colocou no coração do homem? A eternidade. É por isso que mesmo sabendo que vamos morrer, parece que há algo além disso. Porque Deus colocou em nosso coração o desejo de viver. Aí está a importância de você, de eu, de nós aceitarmos o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Deus não fez o homem para morrer, e sim para viver eternamente. Né? Continuando aqui no comentário dele, ele diz assim, ó, todas as crenças afirmam isso. Ele fala, todas as crenças afirmam isso, e na Bíblia há inúmeras passagens afirmando isso. Ele fala, todas as crenças. Bom, nós podemos dizer aqui que não são todas as crenças. Nós podemos dizer aqui que a maioria das crenças, das religiões, das igrejas, afirmam isso, que quando a pessoa morre, sai algo de dentro dela.
Saiu alguma coisa e sai de dentro. E na verdade não sai nada. O que sai é o fôlego de vida, né? É o espírito que é chamado de fôlego de vida que volta para Deus. Lázaro, né? Ele morreu e ficou 4 dias sepultado. E Jesus foi até o túmulo de Lázaro e gritou e falou: Lázaro, com autoridade, sai. Olhou para o túmulo, sai de dentro do túmulo. Se Lázaro estivesse já no céu, Deus diria assim: Lázaro, desce. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus olhou para o túmulo e falou: Lázaro, sai do túmulo. E Lázaro, ele saiu do túmulo. Então aqui uma outra passagem bíblica que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, quando a pessoa ela morre, ela morreu. Ela foi para onde? Ela foi para a terra. Ela voltou, né, da onde veio, como diz lá em Gênesis, né, capítulo 2. Continuando aqui no comentário dele, porque é longo, inúmeras passagens afirmam isso. Aí ele cita a passagem de Paulo. Paulo diz: melhor partir do que ficar nesse corpo. Está lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então nós vemos aqui que Paulo estava dividido entre 2 desejos. Ele estava com o desejo de ficar com o povo de Deus e desejo de partir e ficar com Cristo. Esse partir não significa dizer que ele estaria literalmente com Cristo. Esse partir, ele está querendo dizer que ele deixaria a vida carnal, a vida física aqui neste mundo. E onde nós podemos comprovar, né, isso que estamos falando aqui? O apóstolo Paulo mesmo fala lá no livro de Timóteo. Vamos lá para o livro de Timóteo. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Capítulo 4, versículo 6. Palavras do apóstolo Paulo. O mesmo que falou que queria partir. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo, ele estava falando que a sua morte já estava ali prevista. Ele estava já marcado para morrer. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse? Ele está dizendo aqui: a coroa da justiça me está guardada. Está guardada. Está guardada para um determinado tempo. Que tempo? Aí ele fala assim: para aquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, a coroa da justiça, ele está dizendo aqui que está guardada não somente a ele, mas sim a todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda de Jesus. Quando ele estaria então recebendo a sua coroa da justiça? Na vinda do Senhor Jesus. Na vinda do Senhor Jesus. Porque na vinda do Senhor Jesus é onde vai acontecer no planeta Terra, no mundo, o maior fenômeno. Vai acontecer algo extraordinário que nunca ninguém viu e vivenciou. O quê?
a grande ressurreição. O apóstolo Paulo estava ciente que ele iria morrer e o seu corpo seria sepultado, que ele não iria para lugar nenhum, que ele ia aguardar como os demais, né, a coroa da justiça que seria dada naquele dia, que será dada naquele dia, no dia que o Senhor Jesus, ele irá voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estão esperando, aqueles que amam a sua vinda, né? E ele continua aqui o comentário dele aqui. Estevão, aí ele fala de Estevão. Estevão diz: Senhor, recebe o meu espírito, usando quase as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando Estevão fala lá, Senhor, recebe o meu espírito. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava na sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, ali num ato de perseguição, ele, nesse momento aqui, ele teve uma visão. Uma visão. Ele teve uma visão, né? Uma visão. Ele viu Jesus à destra de Deus, à destra do Senhor Deus, né? Ele teve essa visão. Ele teve essa visão em vida, ainda vivo. Naquela época, as pessoas, né, que andavam com Deus tinham visão. Deus falava através de visões. Deus falava através de visões. E não foi diferente, ele viu uma visão real aqui. Ele não saiu fora do corpo dele. Ele não morreu e teve a visão. Não, ele estava em vida. E naquela época, e não somente ele, Deus falava, né, falou com Saulo, que antes era Saulo, através de uma visão, e tantos outros. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que tiveram visão. Visão, porque Deus falava através de visões. Aí diz aqui no versículo 59, continuando, ó: apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra lá que nós falamos que espírito, né, que fôlego de vida tem a interpretação de espírito, recebe o meu espírito, ou seja, recebe o meu fôlego de vida. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, Estevão, ele adormeceu com essas palavras, né? Ele adormeceu. Ele teve a visão, sim, e falou: Senhor, recebe o meu espírito. Ou seja, o fôlego de vida voltou para Deus. Então, a Bíblia diz o seguinte, lemos em Eclesiastes, que quando uma pessoa morre, independente se ela está salva ou não, ela vai para o pó da terra. E para nós encerrarmos esse vídeo, no livro de João, no capítulo 5, como falei no início, né, esse assunto, esse tema é bastante amplo. Teríamos que fazer pelo menos de 3, 4 vídeos de 1 hora, pelo menos, para detalharmos bastante esse assunto. Diz assim, ó: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Você está vendo? Os mortos em Cristo ouvirão a voz do Senhor Jesus quando ele vir. Os mortos. Se a pessoa está morta, ela está morta. Ou seja, se a pessoa já está no céu, então quando a pessoa morre, não sai nada de dentro dela, a não ser o fôlego de vida. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, Jesus falando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo final. Ou seja, haverá duas ressurreições, dos salvos e dos perdidos. Vale lembrar que essas duas ressurreições não acontecem no mesmo período, né? Não vamos entrar agora nesse assunto, mas não acontece no mesmo instante, tá bom? Então, quer dizer, as pessoas mortas em Cristo, elas ressuscitarão, né? Quando o Senhor Jesus, ele vir buscar a sua igreja. Ele cita no seu comentário que a maioria das igrejas, a maioria das religiões, citam e falam isso, que quando a pessoa morre, sai algo de dentro dela, uma alma de dentro dela. Eu, Robson, passei um período, um bom tempo acreditando assim. Hoje eu não acredito. Se você quiser acreditar, isso não vai interferir, vamos dizer, na sua salvação, né? Não vai interferir. O importante é você seguir o Senhor Jesus. Então, ele cita que a maioria, que todas as igrejas, as crenças, enfim, ensinam assim, que sai uma alma de dentro da pessoa. Bom, eu não vou pela maioria, porque a palavra de Deus não fala da maioria, a palavra de Deus fala da minoria. A minoria vão entrar pela porta estreita. A maioria não acreditou em Noé. A maioria não acreditou nos homens de Deus, e sim a minoria. Né? A Bíblia fala que os salvos, né, são a minoria, são como as estrelas do céu. Os perdidos é a maioria, é como, vamos dizer, a areia do mar. A Bíblia compara os perdidos como a areia do mar, que é um número incontável, digamos assim, praticamente. E ele continua dizendo aqui também, né, no seu comentário, ele fala assim: Jesus, na parábola, fala que o rico e o pobre foram para lugares distintos. Paulo diz que esteve em visão e não sabia se fora ou dentro do corpo. Então aqui ele cita a parábola do rico e do Lázaro. Primeiramente, a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola, não é uma história real. E quando Jesus ele cita essa parábola, Jesus não estava dizendo sobre o estado do homem na morte, mas ele estava dizendo sobre a riqueza e a pobreza, porque naquela época, exatamente naquele período, naquela época, os judeus, uma parte dos judeus acreditavam que por ser rico, eles tinham a bênção de Deus, e a pessoa que era pobre, ela estava, né, amaldiçoada. E no final da história, os papéis se invertem. O pobre é salvo e o rico, ele se perde. Né? Jesus estava dizendo, né, que não é através dos bens materiais que fique caracterizado se a pessoa está salva ou não. Em outro detalhe também, nós vemos aqui que o céu está bem próximo ao inferno. Será isso real? Ao ponto de o rico ver Lázaro? Ao ponto do rico pedir para Lázaro, né, molhar a ponta do dedo e se refrescar? Então, quer dizer, é apenas uma parábola. Aí ele também continua dizendo aqui, volta para o apóstolo Paulo dizendo aqui, né? Paulo diz que teve em visão e não sabia se é fora do corpo ou dentro do corpo. Ou seja, foi uma visão, foi algo tão extraordinário que Paulo ali, ele teve uma experiência tão profunda em vida. Ele não estava morto, foi uma visão que ele teve, né, que ele usou esse vocabulário. Traduzindo, lhe faltou palavras para expressar aquilo que ele estava sentindo, né? Então é isso. Então medita nessa palavra. Eu gostaria que você, né, deixou esse comentário, dê uma pesquisada, e você, né, que está em dúvida, isso é bom para que você possa, né, analisar e refletir, pesquisar e chegar a uma conclusão exata. Quando você quiser ter uma conclusão exata sobre algum tema da Bíblia, então você deve pesquisar esse tema, não num versículo isolado, mas
você deve sim, né, ajuntar, né, vários versículos da Bíblia que falam daquele tema determinado. Ou exemplo, você quer estudar sobre o tema da morte, então você deve reunir vários temas da Bíblia para que você possa chegar a uma conclusão exata. Tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.